Bom dia, turminha! Hoje iremos ter aula de produção textual. Vamos lá? Acompanhe a atividade do caderno. Então, para produzirmos um texto, é necessário a gente fazer algumas coisas, né? Importante saber que o texto que a Pro passou para vocês tem que ter 3 parágrafos. Cada parágrafo representa algo nesse texto. O primeiro parágrafo é o início do texto. Aqui temos alguns exemplos de como podemos iniciar esse texto. Como era uma vez uma linda menina que morava em um castelo. Ou certo dia a princesa apareceu de repente. Um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, numa festa. Então aqui são sugestões, né? De como você pode iniciar o seu primeiro parágrafo, que é o início do texto. Depois vem o desenvolvimento, que vai ser no segundo parágrafo da sua redação. E como iremos fazer esse meio da história? Então, a gente pode começar assim, não é? Então, a princesa decidiu, não é? De repente, ela teve uma grande ideia quando ela chegou na casa do papai. Em seguida, ela decidiu, não é? Então, nesse momento, a partir daí, são sugestões para que você comece seu desenvolvimento, que é o segundo parágrafo do seu texto. Depois tem o último parágrafo, que vai ser a sua conclusão, o fim da história. Detalhe, não coloque o nome fim quando vocês terminarem a sua redação, tá bom? A sua produção. Geralmente a gente vê isso mais nos filmes, nos contos de fadas, né? Quando a gente vê um filme, quando a gente assiste na TV. Mas eu quero que vocês façam um textinho coeso, ok? Seguindo a sequência dos dados que a Pro informou nessa aulinha. Observe, o último parágrafo, como a Pro falou, é o fim. Então você pode começar assim. Foi então que a princesa decidiu, não é? Ou, por fim, ela saiu. Finalmente, ela encontrou o príncipe, portanto, resolveu. Por isso, assim, neste caso, ok? São sugestões para você começar a sua conclusão, que é o fim, é o último parágrafo do nosso textinho, tá bom? Agora vamos brincar um pouquinho. Observe esta imagem. Eu irei dar 3 imagens diferentes. Eu quero que a partir desta imagem você crie oralmente, certo? Um parágrafo contando um pouco sobre esta galinha. Vamos começar? O início é o primeiro parágrafo do nosso textinho. Então, pare, observe bem algumas das sugestões aqui, ó. Era uma vez, certo dia, um dia, ok? Como eu já expliquei. E fale para a Pro. E aí, está conseguindo fazer? Isso, você vai falar oralmente. A Pro também vai tentar. Certo dia, uma galinha estava no galinheiro chocando os ovos. Pronto, comecei a minha história. Este é o início, não é? Vamos continuar. Agora vamos para o meio da história, ok? O segundo parágrafo. Observe a cena. Agora eu quero que você faça esse desenvolvimento, ok? Observando como podemos começar esse segundo parágrafo. Podemos começar com então. Observe as sugestões aqui do início do segundo parágrafo. De repente, quando, em seguida, nesse momento. Vamos lá? Vamos tentar. Você está conseguindo? Dê continuidade à história. A Pro também vai tentar. Então, a galinha resolveu sair para passear com seus pintinhos. Quando de repente apareceu um gatinho. Ok? Vamos agora finalizar? Observe essa última imagem, olha que legal. Então vamos finalizar o nosso texto. Observe as sugestões para que a gente possa iniciar esse último parágrafo.
Pode começar. Terminou? Eu vou terminar também, tá bom? Eu vou escolher aqui, ó. Foi então. Foi então que a galinha percebeu e pediu para que o gatinho fosse embora daquele lugar e não mexesse mais com seus filhotinhos. Pronto, finalizei minha produção. Ok? Viu como é simples? Observe esta imagem. A história tem um começo, tem um meio e tem um final. Então, eu quero que vocês façam esse desenvolvimento também na história de vocês. Observe, o começo da história, o palhacinho está triste, não é? O que podemos observar mais? As crianças estavam observando ele, né? E depois o que aconteceu? As crianças foram até ele e chamaram ele para brincar, porque o palhaço estava triste. O final da história terminou bem legal. Ele estava fazendo as palhaçadas e animando a garotada. É muito fácil falar oralmente, não é? Mas para escrevermos um bom texto, a gente precisa também seguir algumas regrinhas. Regrinhas de ortografia, de pontuação, tá certo? E procure não repetir as mesmas palavras, tá bom? Sei que vocês alguns têm esse costume de colocar as mesmas palavras no texto várias vezes. Então procure colocar palavras diferentes, sinônimas, mas que tenham o mesmo significado, tá bom? Agora é hora de vocês fazerem a atividade. A atividade de hoje é seguindo essa mesma proposta. Vocês irão fazer uma redação no caderno com o tema que já está lá, ok? E coloquem 3 parágrafos com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Beijos da Pro e até a próxima aula.